Bom dia! Bom dia! Cambada. E Bárbara? Bom dia! Bom dia! Letícia! Que frio que está aqui. Muito bem. Coloca a presença aí, esquece não, tá? Todo mundo tá colocando já, né? Pô, inteligente, meu Deus do céu, que orgulho. E aí, minha filha? Coisa mais linda esse povo. Por que o povo fica com vergonha de ligar a câmera, hein? É tão bom quando ligar a câmera, a gente cria um processo de interação. Né, Bárbara? Tem um ambiente, né, de interação, a gente sente presente. Eu ainda tô tomando café da manhã. Não vou ligar a câmera agora, não. Depois eu ligo. Ai, 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 ai. Cadê? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ixi, eu não abri o negócio ainda. Que vacilo, que vacilo, cara, que vacilo. Começar a fundação. Deixa eu abrir a aula aqui. Esqueci de abrir antes aqui. Esse aqui. É esse aqui. Achei você. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Caraca, tá chovendo aqui, velho. Está frio desse jeito. Isso aqui já viu. Paramos aqui. Todo mundo vendo aí? Certinho? Tá, de boa? Tecnologia e desigualdade. Nós paramos a discussão aqui quando eu cheguei nesse mapinha, onde a gente estava debatendo sobre a população com acesso à internet. Muito bem. Então, a gente discutiu aqui, a gente viu aqui que os países, alguns países aqui, eles têm acesso, mais acesso à internet do que outros. Eu comentei sobre o território brasileiro, que a gente vai ter uma média aqui de 60% da população com acesso à internet, porém, isso é um número que vai ter muitas desigualdades no interior do país, né? Você vai ter regiões que vai ter mais acesso à internet do que outras regiões. Muito bem. Tá. Aí a gente tem aqui depois o mapinha de anamorfose. Esse mapa ele vai distorcer as regiões. Ele vai distorcer as regiões. É a mesma apresentação desse mapinha aqui, né? Só que esse aqui é um mapa de anamorfose. Ele vai distorcer as regiões de acordo com o número de pessoas que acessam a internet. Agora, observa o seguinte: esse mapa, o título dele é Usuários de Internet 2005, não é uma proporção da população, é uma quantidade de usuários absolutas. Então, a parte que a gente tem alterada de maneira positiva, ou seja, que vai crescer por causa do número de pessoas que usam a internet, está ali no leste asiático, ali, pegando Índia e China.
e o Japão, né? Por quê? Porque você tem a Índia e a China nos últimos 20, 30 anos, principalmente nos últimos 20 anos, com um grande crescimento econômico, e são países com uma população muito grande, né? Então, obviamente, na China, na Índia vai ter mais usuários de internet do que no Brasil, sempre. Por quê? Lá tem 1 bilhão de pessoas na Índia, 1,2, eu acho, na Índia e 1,3 na China. Então, são países com populações muito grandes que teve uma ascensão econômica nos últimos 30 anos que proporcionou isso às pessoas, esse acesso aí, né? Então, esse mapa ele é influenciado por essas questões aí. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Isso aqui está antes do mapa, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aqui. Tá. Deixa eu ver vocês aqui. Pessoal, estão com um livro na mão aí? Um livro na mão? Muito obrigado. Estão com o livro na mão aí? Beleza. Vocês estão vendo que esse slide aqui, ó, eu coloquei ele antes dessa parte aqui, tá vendo? Que eu alterei aí. Viu que eu fiz errado? Fiz besteira? Eu não vou consertar agora não, porque dá trabalho. Analise isso aqui, é o seguinte. Esse aqui é debaixo daquele mapinha de acesso à internet ali. Então, eu marquei aí as partezinhas aí que vocês precisam assinalar aí. Né? Cada vez mais as nações desenvolvidas em desenvolvimento, fica mais difícil elas competir no mercado. Por quê? Porque você vai ter um déficit na relação econômica dos países mais desenvolvidos e os países menos desenvolvidos. A gente está falando de acesso à tecnologia. Quem são os países que têm mais acesso à tecnologia? Olha só, os países mais desenvolvidos eles têm mais acesso à tecnologia e são os países que mais vendem e exportam tecnologia. Eu sempre comparo um container de computador e um container de pedra, um container de minério, por exemplo. Qual vai ter maior valor agregado? O container de computador. Então, as relações econômicas entre os países ricos e os países pobres, elas sempre vão estar desiguais. Por que vão estar desiguais? Porque os países ricos, eles sempre vão vender produtos com alta tecnologia agregado, com alto valor agregado, por causa do desenvolvimento tecnológico, e os países mais pobres vão sempre vender produtos mais baratos, com pouco valor agregado. Então, vai criar um déficit na balança comercial desses países aí. Eu coloquei uma observação aí, ó. Essa relação econômica eleva a dependência dos países mais pobres devido ao déficit na balança comercial. Além disso, esses países são caracterizados por problemas estruturais e políticos de maneira histórica, dificultando a ascensão da economia e o aumento da competitividade do mercado global. O que são esses problemas históricos? Quando a gente estuda isso aqui, normalmente a gente remete lá ao processo de colonização. Os países menos desenvolvidos hoje, a maioria deles, foi países que sofreram um processo de colonização por exploração e por um período maior, né? A gente pega aí, por exemplo, os países latino-americanos, a própria Índia, a própria China. Então, esses países, eles vão sofrer, eles têm problemas estruturais que fala que é histórico porque vem desde a sua formação e sua organização. Pega o Brasil, por exemplo. O Brasil, até 1808, quando o mundo, a Europa e os Estados Unidos já eram países industrializados, no Brasil era proibido ter indústrias no Brasil. Lembra que vocês estudaram isso no 7º ano? Que as indústrias brasileiras são tardias, têm um crescimento acelerado. Isso é decorrência de um processo histórico diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, a gente tem hoje no mundo, fazendo análise hoje do mundo, você tem países super desenvolvidos e países menos desenvolvidos. O Brasil está no meio termo, o Brasil é um país inteligente, mas a gente tem uma relação de dependência em relação aos produtos de alta tecnologia. Exemplo agora, a vacina do Covid. Quais são os países que provavelmente vão conseguir desenvolver essa vacina antes? Os países mais ricos. Por quê? Porque tem desenvolvimento tecnológico, tem conhecimento científico. Então, esses países vão conseguir resolver o problema, provavelmente vão vender caro essa solução do problema e vão conseguir sair primeiro da crise, né? Porque eles vão começar as suas atividades econômicas de maneira mais intensa antes dos países menos desenvolvidos. Bacana? Então, essas relações econômicas dentro de um mundo globalizado, elas vão se intensificar e vai continuar criando esses abismos entre os países ricos e os países mais pobres. Beleza? Alguma dúvida?
Né? Você está copiando do livro, da tela? Vou esperar então para passar. Galera, tem duas questões da 79 aí. Vamos fazer para a gente corrigir rapidinho para eu passar para frente? Para a gente falar da... Pode passar já, tio. Oi? Pode passar já. Tio, peraí, que minha internet tinha caído aqui. Ah, tá. Valeu, agora pode passar. Beleza. A gente tem esse gráfico aí, uso internet por região do mundo. Então, a gente tem aí as informações dentro do quadrado, que é a quantidade de usuários de internet, e dentro da bolinha, a porcentagem da população que tem acesso à internet. Então, a gente percebe o seguinte, o oeste da Europa é a população que proporcionalmente, não, é o norte da Europa, é a população que proporcionalmente tem maior acesso à internet. 94% das pessoas. Que países compõem o norte da Europa, galera? Aí você vai pegar a Finlândia, a Noruega, a Suécia. Então, são aqueles países nórdicos que estão no topo do IDH do mundo. Então, mais de 94% dessas pessoas têm acesso à internet. E provavelmente as outras 6 que têm, pode ser que nem seja por uma condição de pobreza, e sim por causa do isolamento que elas podem viver. Então, a gente percebe que, aí você vai pegar, por exemplo, o leste da África, que só 27% das pessoas têm acesso à internet. Então, a gente vem estudando o capítulo falando da integração, do processo de integração, do processo de globalização, de uma série de fatores, principalmente fatores positivos envolvendo a globalização. Quando você vai falar da globalização, você tem muitos aspectos positivos, né? Você tem as questões culturais, as questões sociais, as interações, as questões econômicas. Você consegue praticar, por exemplo, vocês podem almejar facilmente um emprego numa multinacional para trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Só que isso só vai ser possível se você tiver acesso a esse mundo globalizado, né? E como que você vai ter acesso? O que você precisa para ter acesso a esse mundo globalizado? Sobretudo, condição econômica favorável, né? Ou sua e dentro da conjuntura da sociedade que você vive. Então, quando você pega países mais pobres, por exemplo, que é os casos do país do leste da África subsaariana principalmente, a gente vai ver que grande parte, centro da África, que só 12%, eu nem tinha visto, só 12% tem acesso, que é a África, no meio ali da África, da África subsaariana. Então, só 12% das pessoas têm acesso à internet. Vai mostrar o quê? Você vai ter uma população extremamente pobre, né, com algumas poucas pessoas com essas condições de ter acesso a esse mundo globalizado e aos benefícios que esse mundo globalizado vai proporcionar a ele. E o pior é o seguinte, a partir do momento que ele não tem recurso para ele acessar o mundo global, ele vai ficar de fora das coisas positivas e provavelmente vai sofrer muito com as coisas negativas. Porque as coisas negativas vai até ele não precisa ir, né? Como a exploração de mão de obra, a degradação do meio ambiente, todos aqueles processos de exploração econômica que a gente conhece, certo? Então, a gente tem que associar esse processo de desenvolvimento da globalização, da interação global, Milton Santos fala que são processos contraditórios, porque ao mesmo tempo que você aproxima as pessoas, você acaba por afastar elas. Como que você afasta? Por causa dos abismos socioeconômicos que vão sendo criados aí, certo? O gráfico da internet é só um indício desses abismos aí. A gente tem outros indicadores também que refletem isso aí. Mas vamos lá. Compare a anamorfose com a tabela de regiões com mais uso de internet. Quais os 3 países com mais usuários de internet de acordo com a anamorfose, de acordo com o mapinha? Quais são os 3 países com maior usuários de internet, galera? Observa aí no mapinha aí. Os países com maior população? Sim, você vai ter aí a China, a Índia e o Japão, certo? Vai ser os países com maior acesso à internet.
O legal é que a população do Japão, ela é menor do que a população dos Estados Unidos. Só que você tem um processo de desigualdade menor lá. Então, quase todo mundo no Japão tem acesso à internet, que não acontece nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ser um país extremamente rico. Questão 2. Como é possível perceber as desigualdades com base nesse tipo de representação do espaço geográfico? Essa pergunta é relacionada ao mapa em si, né? Então, as desigualdades desse mapa se expressam no tamanho da área apresentada. As áreas maiores, as distorções positivas, elas vão indicar um maior número de usuários. As distorções negativas, os menores números de usuários. Podemos? Então vamos lá. A gente não esqueça que a gente o capítulo nosso vai falar dessa nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, a partir Professor, volta lá, por favor. Senhora? Perdão. A gente está estudando sobre... Pode ir agora. Obrigado. Tá. A gente está estudando sobre a nova ordem mundial, essa nova ordem criada a partir do fim da União Soviética, tal, dentro do contexto do mundo global. Tá. A gente tem os polos principais de poder, que a gente viu lá no início do capítulo, Estados Unidos, União Europeia e Japão, e os polos secundários, a China, por causa das reformas econômicas da década de 70, que a gente vai estudar na semana que vem, e que a China teve as reformas econômicas, se transforma numa grande fábrica do mundo, consegue mudar sua economia, deixa de ser economia agrária e rural e passa a ser economia industrial, e a Rússia, porque a Rússia vai herdar todos os espólios da União Soviética, que eram muitos, né? Vai dar à Rússia um poder bélico, um poder político muito grande. Diga-se de passagem, muito maior do que o poder econômico. Meu menino quebra na casa, né? Muito maior do que o poder econômico propriamente dito. Então, a Rússia vai entrar nesse polo secundário pelo poder político que ela vai ter. Muito bem. A gente vai estudar hoje sobre a União Europeia. Eu esqueci de colocar o que é a União Europeia, mas eu acho que todo mundo sabe, né? A União Europeia é um bloco econômico que vai juntar ali 27 países da Europa. Esses países vão ter unido... Rapidinho, que eu tava copiando. Ah, tá. Esses países da União Europeia... Já sei, a União da Europa. De alguns países, né? Você não tem todos os países que formam a União Europeia. E essa União Europeia, eu vou explicar o contexto histórico do surgimento dela aqui, e ela vai servir de inspiração para outros blocos econômicos, que vocês vão estudar mais na frente um pouquinho. Tio, todos os países que estão na União Europeia, eles têm o euro como moeda? Não, a gente vai ver isso lá na frente, Júlia. A gente tem uma zona chamada de zona do euro, né? Alguns países não foi permitido a eles por causa da economia mais frágil, e o Reino Unido não quis entrar na zona do euro. Mas lá no final da aula aqui, se a gente chegar lá, eu vou explicar direitinho isso aí. Pode passar, professor. Beleza. Então, a gente tem a União Europeia. Qual é o contexto de surgimento da União Europeia? O embrião da Europeia vai ser lá em 1944. Né? Qual era a condição? Qual era a situação do espaço ali europeu? Você já estava se aproximando do final da Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial ele é em 1945. Mas já em 1944 você tem uma Europa destruída em função das guerras. Por que as guerras mundiais? Porque a Primeira Guerra Mundial foi em 19. Então você tinha você tinha 35 anos aí do fim da Primeira Guerra Mundial. Obviamente algumas áreas da Europa ainda não tinham sido reconstruídas. Então veio a Segunda Guerra Mundial e acabou de arrebentar com a Europa. E quando a gente fala, né, do tamanho da Segunda Guerra Mundial, eu acho que assim, é certo que vocês assistiram filmes, vocês teriam, e se não assistiu, assista para ter uma noção da dimensão da destruição que essas guerras vão provocar no lugar. Então você tem estruturas produtivas na Europa totalmente destruídas, tem fábricas destruídas, tem rodovias, pontes, portos, aeroportos, você tem toda a estrutura econômica destruída.
Muito bem. Você tem uma conjuntura dentro da Europa que era completamente desfavorável para você imaginar uma junção desses países, uma união, um processo de interação desses países. Por quê? Você tem as diferenças culturais, étnicas, esse histórico de guerras entre os países europeus. Você tem toda uma condição de desfavorecer essa união, essa integração entre os países. Hoje, a União Europeia ela é responsável por 25% do PIB mundial. A União Europeia todinha juntas, antes da saída do Reino Unido, tinha um PIB maior do que a da maior potência econômica mundial, que era os Estados Unidos. Né? Então, qual é o contexto de formação da União Europeia? Quase fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Quase fim por quê? Porque em 1944, a gente tem a formação de um Benelux. O que é Benelux? O nome é um acrônimo dos países Bélgica, Holanda, Irlanda e Luxemburgo. Esses 3 países são os primeiros países no mundo a fazer um acordo de integração econômica, de integração e cooperação econômica. Esses 3 países são vizinhos um do outro. Qual era o acordo? A ideia era reduzir tarifas de importação e exportação para esses países, entre eles. Uma coisa bem interessante que eu li sobre isso é o seguinte, qual eram os principais produtos, qual era o foco dos produtos? Era aço, né, minérios, carvão mineral, minério de ferro, o aço e ferro velho. Né? Eles queriam que esses produtos circulassem entre esses países sem restrições. Produtos sociais para a reconstrução do país. Tá bom. Esses produtos eram primordiais para a reconstrução do país, para fazer as atividades de construção e reconstrução de áreas afetadas. Muito bem. A experiência do Benelux ela vai atravessar o fim da Segunda Guerra Mundial em 1954, está aqui, cortou 1954. A gente vai ter a entrada de outros países nesse bloquinho aí. Você vai ter a Alemanha, Itália e França. A entrada desses países visava a integração das indústrias siderúrgicas. E a Alemanha e a França, principalmente, tem um polo siderúrgico imenso, né? E tem uma capacidade produtiva muito grande. A Itália fazia parte do eixozinho ali para criar esse bloco maior de 6 países, que aí passou a chamar Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Um ponto a se observar é a importância histórica que tem de você colocar a Alemanha e a França dentro do mesmo bloco econômico. A Segunda Guerra Mundial vai acontecer muito em função da invasão da Alemanha no território francês. Vocês devem lembrar disso. Então, quando você coloca a Alemanha e a França dentro de um bloco econômico, você tem uma busca, além de um desenvolvimento econômico, de interação econômica, conquista-se a partir dali uma estabilidade política também. Além das questões econômicas, você vai criando uma estabilidade política no continente europeu. Né? Apesar que era muito improvável que algum país europeu começasse uma outra guerra dentro do contexto da Guerra Fria, dentro da condição de reconstrução econômica e estrutural que a Europa estava. Mas você colocar a Alemanha e a França tinha um valor simbólico político muito grande. As experiências foram dando certo. As experiências foram se concretizando e foram tendo resultados. Foi perceptível o desenvolvimento dos países. Em 1957, vai ser criada a Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. Qual era a ideia aí? A ideia era aumentar as liberdades de circulação, ainda entre os 6 países. A ideia era criar liberdade de circulação de mercadorias, pessoas, capital e serviço entre esses países aí. É importante vocês terem a ideia clara de que eu não posso pegar um carro, né, dentro do meu país. O Brasil é um país soberano, né? O Brasil tem as minhas leis. Eu não posso pegar um carro aqui, encher de mercadorias e ir para a Argentina. Para a Argentina, porque tem o Mercosul. Mas eu não posso ir para qualquer país vender as minhas mercadorias. É importante vocês terem claro isso na cabeça. Eu tenho todo um trâmite burocrático para eu tirar mercadorias de um país e colocar no outro país. Se você ganha na Mega Sena hoje, você não pode pegar esse dinheiro, colocar numa mala e ir para os Estados Unidos sem falar nada com ninguém. Você tem um
trâmite burocrático para você circular com esse dinheiro. A mesma coisa é serviço. Eu sou professor. Eu não posso sair daqui e trabalhar nos Estados Unidos sem resolver uns trâmites burocráticos. Então, qual era a ideia desses 6 países? Era criar regras e regulamentos para que serviços, pessoas e capitais pudessem circular por esses países. Por quê? Porque você vai tirar a burocracia, você vai fazer a economia se movimentar de maneira mais acelerada. Então, essa foi a ideia da Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. Isso. Então, a partir de 1957, você vai ter a Guerra Fria com uma influência muito grande no mundo. Alguém está falando alguma coisa? Eu não sei se é comigo ou se é só com presença. Ah, tá. No contexto da Guerra Fria, no contexto do mundo da Guerra Fria, associado ao processo de globalização, onde as relações entre os países se expandiam cada vez mais, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha também entraram para o grupo. Então, você vai ter, durante esse processo de desenvolvimento, eu não coloquei datas para não ficar muito chatinho, durante o período... Bom dia, meu filho. Você começou da Guerra Fria, 1957 até 1986, você vai ter um desenvolvimento muito maior desses países que estão integrados, por causa da sua integração econômica, que vai ser viabilizada, vocês copiaram com certo D aqui, tá? É se expandir. Vai ser viabilizada pelo processo de globalização, por causa dos meios de comunicação, por causa dos meios de esse desenvolvimento tecnológico vai facilitar a integração entre os países. Então, dentro desse contexto todo, esse bloco de 6 países vai começar a atrair outros países, porque vai passar a ser interessante ter essa integração econômica, principalmente no contexto do continente, no contexto geográfico do continente europeu, né? A Europa dos anos 80, você já tem trens que atravessam os países, se interligam os países, você já tem toda uma condição de circulação ali. E impedir essa circulação com burocracia não era viável para ninguém, certo? A partir de 1986, esse bloco econômico já conta com 12 países. O Canadá também estava nesse grupo de países europeus? Não. Não. O Canadá faz parte do NAFTA, que é com os Estados Unidos. Então, dentro desse contexto de integração, em 1986, você tem o mercado comum europeu com 12 países, já com várias liberdades presumidas, né? Cria-se o termo presumido, porque você não tem um estabelecimento concreto do bloco, com regras no parlamento, você não tem uma condição juridicamente estabelecida. Você tem algumas liberdades que são presumidas e são impostas às pessoas ali. Aí você tem fim da União Soviética, que era o Muro de Berlim, em 1991. O mundo ele dá aquela organizada, você já tem esse bloco europeu. Em 1992, esses países, esses 12 países vão se reunir e vão assinar um tratado chamado de Tratado de Maastricht. Esse tratado vai regulamentar o que a gente conhece hoje por União Europeia. Esse tratado vai ter regras e vai criar os que a gente chama de 4 pilares de circulação da União Europeia. A União Europeia o principal pilar da União Europeia é essas liberdades de circulação de capitais, pessoas, mercadorias e serviços. A pessoa pode morar na França, trabalhar na Alemanha e depositar o dinheiro na Espanha. Está tudo certo, está tudo tranquilo. Já existe uma regulamentação para isso. Espera aí. O Canadá também esteve nesse grupo de países europeus? Não. E o Lula, professor? O que fez quanto a isso, quanto o líder sindical? Que é isso, gente? Tem a ver o Lula com isso aqui? Entendi, não. Tudo bem. Vamos lá. A União Europeia vai se basear dentro desses 4 pilares de circulação. O Tratado de Maastricht, em 1992, ele vai criar bases, vai criar a ideia
da moeda única, né? A ideia do o que viria a ser o euro. Bacana? Então, a gente tem o Tratado de Maastricht, de 1992, liberdade de circulação e o início da ideia de criação do euro. Então, a gente tem o contexto de 1990 favoreceu o fortalecimento do bloco. Que contexto é esse? O fim da União Soviética. Quando a União Soviética ela acaba, ela vai criar um vácuo de poder político no leste europeu, né? Esses países que pertenciam à União Soviética, elas vão ficar sem um líder político e econômico de grande relevância, apesar da criação da Comunidade de Estados Independentes, certo? Nós estamos falando do bloco que buscou se expandir para os países localizados. Então, você tem aqui a expansão da União Europeia pelo leste europeu, aí você já tem um contexto de fortalecimento político da União Europeia, você já tem um problema que a União Europeia tem, que é de déficit de mão de obra, ela vai expandir as suas áreas para os países menos desenvolvidos e vai facilitar a migração dessas pessoas dos países menos desenvolvidos para os países mais ricos, para explorar essa mão de obra um pouco mais barata, né? Então, esse contexto de integração tem muito a ver com isso. Então, a União Europeia ela vai expandir, eu estou com a mão embaixo, então possivelmente a União Europeia vai expandir os seus domínios políticos para os países leste europeu aqui. Então, a gente tem os países membros aqui da União, amarelinho, bonitinho aqui. Depois tem os países que entraram no mês de maio de 2004, os rosinhos aqui, certo? Estônia, Letônia e Lituânia são países que pertenciam à União Soviética e não entraram na Comunidade de Estados Independentes para aderir à União Europeia. Você tem os países aqui que entraram em janeiro de 2007, que é esses dois aqui, a Romênia e a Bulgária. E você tem os países que tentam entrar, que é a Croácia e a Turquia. Eles tentam entrar na União Europeia. Eles estão tentando fazer parte da União Europeia aqui. E a gente tem o Reino Unido, que era, mas não é mais, por causa do Brexit. No livrinho de vocês tem até uma informaçãozinha aí, bonitinha e tal, mas eu nem vou entrar em detalhe do livro aqui. Esse livro aqui, como ele não é de hoje, ele é do ano atrasado, o ano passado, aliás, ele já está desatualizado. Tem uma professor que fala que o jornal de hoje é notícia de ontem. Esse livro já está atrasado, porque esse livro aqui vai falar da negociação da saída do Reino Unido, que já aconteceu. Então, o Reino Unido já não pertence mais à União Europeia. Bacana? Então, a gente tem essa configuração da União Europeia hoje. Todos os países pintados, menos os roxos, fazem parte da União Europeia. Oi. O que o Reino Unido ganhou saindo da União Europeia? No sentido assim, que privilégios ele teve em querer sair? O Reino Unido? Ô, Júlia, as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia é algo que a gente só vai saber, foi o Brexit, é isso aí. Brexit é Britain existe, né? Saída das Ilhas Britânicas. As consequências da saída do Reino Unido da União Europeia é de uns 10, 15 anos. Qual é a ideia do Reino Unido? Por que o Reino Unido saiu? Você tem na União Europeia uma divisão bem clara do que a gente chama de países de centro e países periféricos. Países ricos e países menos desenvolvidos. Países pobres, se fizer uma comparação ali dentro do contexto da União Europeia. Como você tem o bloco econômico baseado nas 4 liberdades de circulação, tem que pessoas dos países mais pobres, eles vão se deslocar para os países mais ricos, e as pessoas vão buscar um emprego com maior lucratividade. Não vou buscar... Estou travando? Peraí. Só lendo a informação aqui, peraí. Estou lendo. Valdir Braz. Ganha liberdade econômica de migração. Uma vez que os países saudados financeiramente, como ele tinha que sustentar países
de dívida pública dada como a Grécia e Portugal. A crise de previdência acabou sobrando para todos os outros. O que acontece? Você tem o deslocamento de pessoas mais pobres para países mais ricos, ponto. Então, você vai ter por exemplo, de subemprego, de desemprego, que pode afetar a população do Reino Unido. Então, a ideia principal do Reino Unido era essa, você desvincular a sua economia de países mais pobres da União Europeia. A outra coisa é que a União Europeia é um bloco muito conciso. As leis que se criam de importação e exportação dentro da União Europeia valem para todos os países. E isso pode, de certa forma, prejudicar as relações econômicas com os outros países. Discussão do Brasil com o Mercosul. Ponto. Quais são as vantagens? Por exemplo, agora o mundo está em crise e a economia da União Europeia como um todo, ela é muito maior do que a do Reino Unido. Então, pode ser que nesse momento de crise, a União Europeia, o Reino Unido seria favorecido por fazer parte da União Europeia. Aí você tem um outro contexto, o seguinte, o mundo hoje ele é muito mais integrado e a integração é fruto do processo de globalização. O Reino Unido ele meio que vai contra essas ideias de integração a partir desse Brexit, que foi apoiado pelos Estados Unidos, por sinal. Então, assim, pode ser que a gente está vivendo uma nova... Lembra que eu falei isso quando começou a estudar o capítulo? As ordens mundiais elas vão se estabelecer cada vez mais por menos tempo. Então, pode ser que a gente está vivendo uma nova forma de reorganizar de mundo que realmente daqui 20 anos a gente percebe que o melhor é se separar todo mundo. Pode ser que não. Então, assim, é uma coisa especulativa. Na época do Brasil, em fevereiro, que foi quando era o prazo final, eu li muito sobre isso. Então, assim, eu nunca vi consenso sobre isso, se era bom, se era ruim. A gente vai ter que esperar, vai ter que saber o que vai ser bom, o que vai ser ruim. O fato de você integrar a economia sua com a economia grande é bom. Com a economia pequena, nem tanto, porque as crises econômicas podem sobrar para você também. E isso tem muito a ver com isso aqui. Oi? Então, quer dizer que, por exemplo, nesse contexto da pandemia, uma união seria boa para todos os países, mas no futuro próximo, com tudo restabelecido, pode ser que mais países saiam. Depende. Eu acho que isso vai depender muito de como o Reino Unido vai se sair fora da zona do euro, fora da União Europeia, aliás. Entendi. Eu acho que esse contexto vai depender muito em relação a isso, a como que a União Europeia vai, tipo assim, a União Europeia vai ser que um laboratório. O Reino Unido vai ser um laboratório para isso. Eu não acredito nisso. Vou dar um palpite, eu não acredito nisso. Porque você tem uma dinâmica econômica muito mais assim consolidada quando você se junta, porque o seu país dificilmente ele vai ser autossuficiente em todas as áreas, né? Enfim. Aí você tem a zona do euro que foi o que você falou lá no início. Ó. Os países azuis são os países que têm o euro como moeda. Os países que têm essas coisinhas aqui, ó, são os países que estavam em crise econômica em 2008, que foram os responsáveis pela crise econômica de 2008. Esse PIS é um termo realmente pejorativo a eles, que são os países de economias com maiores problemas. Quais são os problemas dessa economia? Esses países têm um déficit público muito grande. Esse déficit público é resultado de políticas que esses países usaram, principalmente depois de 29, adotou-se uma política chamada de política de bem-estar social entre os países desenvolvidos, onde o governo ele intervia muito na economia para garantir para garantir que a economia funcionasse, né? A ideia da política de bem-estar social é garantir que o governo tivesse que se intervir na economia para que o mercado por si só não provocasse uma outra crise econômica para a crise de 29. Eu acho que precisamos estudar ainda assim, a história. Então, esses países têm um déficit público muito grande. Pessoas com aposentadorias muito grandes, pessoas que aposentam muito cedo, ou seja, o Estado ela arrecada menos do que... Aí é o problema da União Europeia, o problema da integração econômica. Como você tem esses países dentro da zona moeda é a mesma. Quando eu tenho uma desvalorização da moeda na Espanha
e essa moeda é a mesma da Alemanha, a moeda da Alemanha vai desvalorizar também. É a mesma coisa, eu sempre brinco falando assim, a mesma coisa você ser rico e ter uma conta com uma pessoa que não importa de gastar. Os gastos da pessoa vai refletir na sua conta. A Alemanha não poderia deixar o euro se desvalorizar, porque também era a moeda dela. Então, a Alemanha, principalmente, que é o país com a maior economia da União Europeia, ela teve que segurar esses países. O Banco Europeu teve que fazer empréstimos altíssimos para esses países, para a moeda não se desvalorizasse tanto e não entrasse em decadência. Aí você tem aqui, o que eu falei, os países que optaram em ficar de fora da zona do euro, que é os países da Grã-Bretanha, eles não quiseram fazer essa integração monetária, desculpa, econômica não, essa integração monetária justamente por conta desses riscos. Então, quando teve essa crise de 2008, por exemplo, a Inglaterra estava nem aí para o euro. O negócio dele é Libra, a minha moeda não vai sofrer com isso. Né? Ele tentou ajudar dentro da conjuntura econômica, mas preocupado com a moeda, eles não estavam. Bacana? Então, esses países aqui, ó, a eles não foram permitidos entrar, né, na zona do... Algum deles não foi permitido entrar na zona do euro por causa da instabilidade econômica, principalmente. Principalmente os paísinhos aqui, ó, Polônia, Hungria, Romênia. Tranquilo? Acho que tem mais um slide ainda. Também tinha mais um slide ainda, gente. Ah, tá, é porque eu não falei, mas está aqui, ó. O euro ele foi idealizado no Tratado de Maastricht, mas ele só vai entrar em circulação em 1998, né? Desculpa. Ele vai entrar em circulação em 1999, depois da criação do Banco Central Europeu em 1998. Tranquilo? Então, aí a gente tem a União Europeia. Dentro do contexto histórico. Se vocês quiserem anotar alguns trechos desse aí, anotem porque é importante. Quem é? Vamos lá. Valdir Braz. Me escreveu um monte de coisa aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês aqui, porque é interessante. A crise da Previdência em Portugal. Não é só a crise da Previdência, não, Valdir. Valdir, é a crise, é o déficit público como um todo, não só da Previdência. É claro, sempre perder acordos econômicos, mas a longo prazo. Na balança. Peraí. A crise da Previdência da Grécia acabou salvando para todos os países por causa do euro. Sempre se perdem acordos econômicos, mas a longo prazo na balança comercial vantajosa no plano Marshall. O plano Marshall ele foi independente da União Europeia e o plano Marshall ia ser aplicado nos Estados Unidos de qualquer jeito, na Europa de qualquer jeito. Os países europeus não recuperaram até hoje a dívida com os Estados Unidos. Isso é normal. Todo país tem dívida, inclusive os Estados Unidos. Alguns países, como Portugal, a dívida pública chega a quase 100% do PIB. Sim. Alguns países chegam a quase 100% do PIB. Vamos, galera. Dúvidas? Dúvidas? Tio, você vai enviar o slide pra gente? Vocês querem que eu envio? Eu acho melhor. É claro. Sim, senhor, então. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a ascensão japonesa, que é muito massa. Não sei se vocês gostam do Japão, mas eu sempre digo que... Japão. Oi? Japão é massa. O Japão é massa. E depois a China. A China também é bom de estudar a China. Vocês entenderem por que a China... Pô, a China tá com o coronavírus. Tem que estudar a China de máscara. Isso é preconceito, cara. Estudar a China de máscara. Vai aqui, né? Galera, até semana que vem, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Ótima aula para vocês. Tchau, tchau. Não esqueça de colocar A gente vai estudar Hiroshima. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Ó, a gente vai... Ai, quer saber também nada. Tchau.